Respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os mandou cuidar, que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém? Hoje o tema é sobre Deus de livramento. Glória a Deus, Deus Santo e Poder e Glória. Amados irmãos, aqui nessa passagem, Lucas capítulo 13, a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens morreram de uma forma não muito boa de se morrer. A torre caiu sobre aqueles homens. Jesus, ele nos ensina na Bíblia que o justo, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Nenhum dos seus ossos serão quebrados. Presta atenção na mensagem. Porém, Jesus diz aqui que não é por culpa, menos culpa, que eles morreram, ou maior culpa. Mas se não se arrependeres, de igual modo perecereis. Porém, se nós pegarmos o contexto bíblico, Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que guarda os seus, que cuida, para dar o fim que vocês esperam. Porém, independentemente da culpa menor ou maior, se eles não se arrependessem, de igual modo perecereis. Tanto uma morte ruim aqui na terra, e Jesus também estava falando de perecer no inferno eternamente. Perecer em questão de estar perecendo. Ele estava falando de uma morte não muito agradável aqui, e também de perecer no inferno, independentemente da culpa menor ou maior. Porque se você obedecer, Deus cuida da sua vida e te concede livramentos. Davi morreu cheio de dias. E morreu cheio de glória de Deus. Deus Santo tem poder e glória. Porque ele obedecia. Quando você é justo, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, os ossos daqueles 2 ladrões foram quebrados, mesmo um sendo salvo, a qual Jesus disse: hoje mesmo estará no paraíso comigo. Mas a vida dele de pecado
não poupou de uma morte violenta. Porém, os ossos de Jesus não foram quebrados, somente dos dois ladrões. Os ossos de Jesus permaneceram intactos. Eles não quebraram os ossos de Jesus e nem violentaram ele com agressão para quebrar, para que a Escritura viesse a se cumprir. Deus Santo e Poder e Glória, você consegue compreender a importância de você obedecer a Deus e a palavra se cumpre? Onde está a morte, a tua vitória? Que aqueles que guardam a palavra de Deus não devem temer a morte. Se eu guardo a palavra de Deus, eu não preciso temer como eu morrerei. Davi faz uma oração a Deus e pede ao Senhor para que lhe mostre de qual forma terminariam os seus dias. Deus Santo tem poder e glória. Salomão escreve cheio do Espírito Santo, Senhor, conjecturando como é importante nós buscarmos o Senhor. E Salomão escreve no contentamento em buscarmos a Deus, Deus Santo tem poder e glória, na importância de você buscar hoje a Deus. Deus Santo tem poder e glória, para que você venha ter contentamento nos seus dias, nos seus últimos dias na velhice, porque muitas pessoas chegam na velhice, e chegar na velhice não é sinal de obediência. Chegar na velhice não é sinal que você agrada a Deus. Geralmente as pessoas que morrem no pecado, elas morrem estranhamente, morrem na gravidade. Porque Deus é Deus de livramento, seus ossos não serão quebrados. Porém, um ladrão na cruz, ele foi salvo, o outro não. Porque não era justo, se arrependeu naquele momento. Mas para que você venha ter uma morte tranquila, para que Deus venha cuidar e você venha ser salvo, não venha temer a morte, você não pode se arrepender no último momento. Você deve se arrepender agora. Você deve decidir ser justo agora. Agora que você precisa ser justo, para que você venha ter uma vida abençoada. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Leplaçai de calabara, mandecumanácia. Jesus venceu a morte. E para você ter contentamento, você precisa buscar a Deus. Se você não buscar a Deus, você não terá contentamento. Muitas pessoas você pergunta para elas: você tem medo de morrer? E essas pessoas dirão para você: eu tenho medo da morte. Mas quem tem Cristo Jesus não deve ter medo da morte,
porque Jesus está cuidando de você, Jesus está no controle, Jesus não permitirá que o justo seja abalado. É muita vitória em Cristo Jesus, graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Essa é a confiança que nós temos nele. A palavra de Deus é o nosso escudo, a palavra de Deus é a salvação, e ele faz-se verídico aos seus livramentos que nos concede pelo amor da palavra. Eu posso contemplar os livramentos de Deus por amor da palavra de Deus, Deus santo e poder e glória. Lançai sobre ele as vossas preocupações, porque Deus tem cuidado de vocês, ele não te desampara. Ele disse na Escritura: não te desampararei e nem te abandonarei, diz o Senhor. É nos momentos difíceis que Deus está lá para socorrer o justo. Os seus olhos estão atentos aos justos, à oração do justo. Deus não abandona, Deus não desampara. E aquelas pessoas que, aquela fatalidade de Siloé, na torre de Siloé, eram culpadas, mas tinham também outras pessoas culpadas. Só que a culpa delas era menor do que a culpa das outras pessoas, ou não. Isso não faz diferença, é o que Cristo está querendo dizer. Mas, de modo algum, serão salvos se não se arrependerem. Hoje a palavra que eu trago aqui não é uma palavra muito grande, não. Não é um sermão muito grande, mas é um sermão para que você venha entender da importância para a sua salvação. Você está com Cristo. Você consegue compreender da vitória que é aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida? É não ver a morte. Há pessoas que são até salvas com a morte feia, mas porque se arrependeram, eram inconstantes e acabou que se arrependeu. Agora, quando você segue reto, essa aí ninguém toca. Esse aí ninguém toca. Esse aí eu cuido. Essa aí eu cuido. E você é constante. Você não se abala. Firmou os meus passos na rocha. Meus passos estão firmados na rocha, e levantou como um duro, aleluia, e me colocou para se assentar junto com os príncipes, em lugar de honra, em lugar de exaltação. Fecha a porta do teu quarto, ora o Pai em secreto, e Deus te honrará em público. Deus honra quem é justo, Deus honra quem permanece fiel. Daniel era fiel e não havia nenhum engano nele. Fiel não quer dizer que você nunca vai falhar, fiel não quer dizer que você nunca vai pecar, mas fiel permanece. Deus sempre tem poder e glória. Cristo é a segurança
de vida. Cristo é o seguro de vida, que você não deve temer a maneira que você morrerá, mas você agora tem a segurança de Cristo Jesus, que Ele te concederá o livramento. Jeremias 29:11. Bem sei os planos que eu tenho para vocês, para terminar do jeito que vocês esperam. Deus Santo tem poder e glória. A Bíblia ela se analisa no contexto, a Bíblia se analisa, você analisando ela no contexto bíblico em geral, porque ela não pode se contradizer, ela é inerrante, ela não falha. A Bíblia, Deus Santo tem poder e glória, a palavra da vida, o caminho, a verdade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Essa é a vitória que temos em Cristo. Como você me dá certeza disso? Pelos livramentos constantes que Deus te dá ao você ser justo. Pelos livramentos de vitórias. Olha a diferença como Deus cuida de um justo. E quando a diferença do ímpio, o justo ele é muito mais firme, muito mais constante, ele não se abala. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. O justo é assim. Vale a pena ser fiel. Quem já ouviu essa frase? Essa frase é muito conhecida. O justo, ele vai vencer. O justo não perde. Lembra de Josué? Josué sabia disso. Deus tinha revelado para Josué: Josué, onde você pisar com as plantas dos teus pés, eu darei a vocês. Vocês terão terras, vocês terão posses, mas tem que ser justo. Tem que obedecer na linha. Tem que lançar fora os deuses estranhos, Josué, no meio do povo. Então tudo que é meu vai ser de vocês. Porque eu sou dono de todas as coisas. Deus pode fazer uma propriedade, o dono daquela propriedade doar a você. E você se tornar um milionário, não da noite para o dia, mas pelo tempo da obediência. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Então não tem desculpa. Ah, na minha vida não deu certo, eu não consegui. Aquele que quer se queixar, queixa dos seus próprios pecados. Não deu certo porque você não quis obedecer. Não deu certo porque você não perseverou. O maior vilão é você. Você é o maior culpado do seu fracasso, da sua derrota. Mas se você permanecer fiel, a tua vitória é certa, o livramento de morte é certo, e Deus ele te exaltará, a tua exaltação é certa. Assim como o dia vem, a noite vem, assim como o Senhor permanece para sempre. Deus Santo tem poder e glória. Deus honra muitos ministros. Deus honra muito aqueles que obedecem. Ninguém pode impedir. Salmo 31, meus tempos estão no Senhor. Decala pachere me decomanassa la plasuria da labas. Os meus tempos estão em Deus, independentemente se tem um exército, se tem uma muralha.
Você tem que olhar para o alto, para Deus, suplicar a Ele. Estou olhando para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Você não deve ficar murmurando, você não deve ficar questionando. Você tem que entender que se você é obediente, você já está de posse da vitória. Deus Santo de poder e glória. Você só precisa pedir ajuda a Jesus no momento de dificuldade, no momento de angústia, no momento de tribulação. Havia muitos homens que se achegavam até Davi com espíritos amargurados, com espíritos angustiados. Eles viviam nas suas angústias, viviam nas suas amarguras, mas quando chegavam até o homem de Deus cheio do Espírito Santo, Deus usava Davi para tratar a vida deles, para que eles viessem a ser restaurados e saíssem da maldição e alcançassem agora a bênção e entrar na palavra que está escrita no Salmo 3:8, a bênção do Senhor está sobre o seu povo. Deus Santo de poder e glória. Sabe qual é o problema? É que ao invés de pedirmos um conselho a Deus, o que eu tenho que fazer, Jesus, para essa situação mudar? O que eu tenho que fazer para essa situação reverter? Deus Santo tem poder e glória. Você precisa chamar por Jesus, pedir um conselho a Ele. Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver alegre, Deus quer te ver tomando posse da bênção. Mas só em Jesus Cristo você conseguirá isso. Jesus é fiel. Ao invés de você escolher murmurar, escolha orar, pedir ajuda para Deus. Não tem força para dobrar o joelho? Fala com Deus. Não importa como, mas abre teu coração para Ele e Ele te dará uma luz. Deus Santo de poder e glória, Deus Todo-Poderoso, nenhum dos seus ossos será quebrado dos justos. É muita vitória, é muita bênção. Santo, 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 santo é o Senhor. Esse ministério nós pregamos para a internet. E também levamos a palavra de Deus nas ruas. É um ministério que a palavra de Deus tem alcançado. Deus Santo de poder e glória. E a Bíblia diz que Ele é rico para todos que o invocam. Deus Santo de poder e glória. Deus é rico para todos que o invocam. É muita vitória. Não importa o lugar que você esteja. Não importa a dificuldade. Se você é justo, Deus te honrará. E você não verá a morte. Deus te abençoará. Com essa palavra, com essa revelação,
Eu não temo a morte, porque os que morreram no Coliseu, os que morreram em Marte, os que morreram de forma feia, foi por causa dos seus delitos e pecados. Podem até ter alcançado a salvação, mas o salário do pecado é a morte. João Batista estava num período incrédulo, a qual o próprio Jesus respondeu com ele no final, para ele, uma exortação. Após ele ter enviado os mensageiros até Jesus, Jesus diz para ele: os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo. Porém, Jesus exortou no final. Estevão morreu em Marte, um jovem cheio do Espírito Santo, porém não estava bem. Porque a Bíblia diz: se você guardar a palavra, Deus prolongará os seus dias na terra. Deus não pode ser mentiroso na sua palavra. Deus é fiel na sua palavra. Se você faz, ela vai se cumprir. Você faz o bem, cumpre a palavra, ela vai se cumprir. Estevão estava já na decadência. E ao estar na decadência, a qual ele era cheio do Espírito Santo, mas não conseguia firmar, se encheu para pregar a palavra para os fariseus. A Bíblia diz, Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. Não é algo que você é cheio, você precisa se encher. Ao mesmo tempo que você se enche, você se esvazia também do Espírito Santo. Tiago não ia se firmar, por isso Deus recolheu Tiago, recolheu Estevão, recolheu João Batista, 3 jovens que se enchiam do Espírito Santo, mas que não iam conseguir se firmar. Pelo contexto bíblico, nós chegamos nesse análise, porque ela não pode se contradizer. Deus santo tem poder e glória, Jesus é fiel. Então, meus amados, a palavra de Deus é essa, que eu não temo a morte, é o tema com Cristo Jesus. Deus santo tem poder e glória, ele venceu a morte. Morte feia, morte horrenda, morte tenebrosa, é para os que cometem delitos e pecados. Por isso, tome cuidado com a vida que você anda levando. Deus santo tem poder e glória, para que você venha ter um fim que vocês esperam, com futuro, com esperança, e nenhum dos seus ossos serão quebrados. Você precisa ser fiel. Seja fiel. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Jesus Cristo, assim seja. Assim que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos estar orando para a sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, visita essas pessoas, meu Pai, que ouviram a palavra, Senhor. Essa palavra veio fazendo morada no coração. Essa palavra, meu Pai,
venha curar, venha libertar, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus da salvação. E onde houver um demônio, meu Pai, em nome de Jesus, que seja agora essa pessoa venha ser liberta pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, operando, Deus, que impedirá. Meu Pai, visita os lares, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita essa pessoa, do alto da cabeça, a planta dos pés. Meu Deus e meu Pai, eu quero profetizar que haja libertação na vida desse meu irmão. Eu quero profetizar que haja cura na vida dessa pessoa. É no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que são muitas lutas, tribulações, muitas contendas que essa pessoa tem passado. Mas eu quero aqui profetizar, meu Pai, que o Senhor venha entrar nessas causas, em nome de Jesus. O Senhor da glória, Senhor Todo-Poderoso, essa pessoa que se encontra desempregada, que viu o Senhor venha abrir as portas para essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as portas não sejam abertas, meu Pai, porque nós somos falhos, nós somos, meu Pai, necessitando da Tua graça, do Teu renovo. Visita os ímpios, visita que eles venham se converter de suas maldades, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai da salvação. Porque nós sabemos, meu Pai, que, aleluia, glória a Deus, quantas pessoas estão malditas, quantas pessoas não querem obedecer a palavra, sejam libertos em nome de Jesus. Conhecereis a palavra, a verdade nos libertará. É no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Tudo aquilo que tem se levantado contra essa obra, que o Senhor possa estar repreendendo. Aleluia, glória a Deus. Deus santo e poder e glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós te agradecemos agora.